Olha só, o Parlamento Europeu aprovou uma lei polêmica de direitos autorais na internet. Com a proposta, até os memes, que a gente adora, podem estar com os dias contados. Se esta proposta, tal como está, for para a frente, vocês vão deixar de poder fazer muitas daquelas graçolas divertidíssimas com imagens e de partilhar os vossos memes hilariantes assim que acabam de ver os jogos. Porquê? Porque vocês são os calões de primeira e usam quase sempre conteúdo original de outra pessoa sem a sua autorização. E usando termos futebolísticos para vocês entenderem, esta nova proposta quer implementar um vídeo-árbitro da internet que vai filtrar logo à partida o conteúdo que se pode ou não publicar. Por isso, eu ao longo deste vídeo tutorial vou partilhando pérolas da internet que podíamos nunca ter conhecido caso esta lei estivesse já em vigor, para todos percebermos bem o que é que está aqui em jogo. Olha, Joana, os memes aqui na Europa estão com os dias contados, pelo menos da forma como a gente conhece, né? O Parlamento Europeu aprovou essa medida chamada Diretiva de Direitos Autorais. Agora entra um período burocrático e consultas finais antes da lei ser colocada em prática. Quem é contra ainda tem a esperança de reverter essa situação ou tentar mudar o texto final, viu? Essa é uma proposta com várias medidas, mas 2 artigos estão gerando mais controvérsias. Para perceberem melhor isto, vou passar um vídeo que vos explica a polémica bem melhor do que eu. Curiosamente, um vídeo que eu poderia não conseguir partilhar caso isto tudo já estivesse em vigor. O diploma apresentado pela Comissão Europeia atende aos pedidos dos criadores e dos editores para reforçar as condições que lhes permitam serem mais remunerados pelas plataformas digitais. Um dos artigos da diretiva prevê a instalação de filtros de bloqueio e outro exige o pagamento de licenças para aceder a material protegido pelos direitos de autor. Tim Berners-Lee, inventor da internet, que disse que a diretiva é um instrumento de controlo e de vigilância. A Eurocâmara conseguiu nesta quarta-feira estabelecer sua posição sobre a reforma dos direitos autorais na União Europeia. As instituições do bloco poderão começar a negociar agora para obter um texto final. Apresentado pela Comissão Europeia em setembro de 2016, este projeto foi objeto de uma feroz batalha entre artistas e editores de imprensa e os gigantes digitais e ativistas da liberdade na internet. Os deputados aprovaram assim uma nova versão do texto rejeitado em 5 de julho, que cria um novo direito vizinho para os editores de veículos de imprensa. O princípio da reforma é incentivar as plataformas como o YouTube do Google a pagar mais aos criadores de conteúdo. A mudança deve permitir que jornais ou agências de notícias sejam remunerados durante a reutilização online de sua produção. Mas isto até me parece bem, reforçar as condições para os criadores e editores serem remunerados pelas plataformas digitais. Ok, quem mais é que é efetivamente contra isto? Devem ser só leigos que não percebem patavina da internet. Uma dessas vozes é Tim Berners-Lee, inventor da internet, que disse que a diretiva é um instrumento de controlo e de vigilância. Ai, é só o inventor da internet, o homem que tornou possível todo este mundo encantado. A reforma está a ser discutida há meses em Bruxelas, mas foi graças a um alerta lançado no YouTube por Paulo Borges que o assunto mereceu cobertura mediática. O vídeo conta já com quase 1,5 milhão de visualizações. É dedicado à atual proposta de lei da Comissão Europeia sobre direitos de autor no mercado único digital. Hoje, pessoal, eu estou aqui para falar de um assunto muito sério. É sobre o artigo 13. Bom, um dos artigos mais polémicos é o 13º. Vá lá saber-se porquê. Venham daí conhecê-lo com mais um vídeo que eu não conseguiria roubar com esta lei em vigor. O artigo 13 da diretiva é o mais polémico. Estabelece as circunstâncias em que as plataformas devem apagar os conteúdos feitos por segundos utilizadores de um trabalho original. Em defesa das plataformas, Ana Masgal diz que o artigo 13 é perigoso porque, basicamente, a partir de agora, as plataformas digitais têm que bloquear tudo o que as pessoas publicam, se incluir conteúdo que pertence a outra pessoa. Então, se este artigo 13 for implementado, as plataformas como, por exemplo, o Facebook, têm de impedir a publicação de conteúdos que não respeitam os direitos de autor. O problema
é que esta verificação tem de ser automática, porque a quantidade de conteúdos é demasiada para ser vista por seres humanos. À luz do artigo 13, que ainda não foi implementado, plataformas como o YouTube devem reforçar os mecanismos que impedem a publicação de material protegido por direitos de autor. A Google provavelmente deixará de existir como existe neste momento na União Europeia. Redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, o que seja, vai levar restrições e provavelmente também poderá ser bloqueado. E muita gente está a dizer que isto é o fim da internet. E eu concordo. O vídeo mereceu uma resposta da Comissão Europeia que, numa carta aberta, recorda que o artigo 13 não é dirigido aos utilizadores, mas antes às grandes plataformas digitais como o YouTube, que continuam a lucrar com a utilização de conteúdos alheios que violam os direitos de autor. A representante da Comissão Europeia em Lisboa acrescenta que a reforma em curso pretende apenas alterar a forma como os conteúdos produzidos por outrem continuam a ser violados em benefício dos gigantes tecnológicos. Bruxelas defende que autores e criadores merecem ser recompensados pelo trabalho que assinam e assegura a internet tal como a conhecemos não vai acabar. Este artigo 13º pode eutanasiar este tipo de imagens, bem como muitos dos bons e velhos memes que nos têm acompanhado na saúde e na doença. É que para além do 13º também há outro artigo polémico, o 11º, que incide sobre as notícias de jornais. Vamos conhecer esse grande rufia com mais um vídeo roubado à descarada. Todas as notícias deviam ter estas músicas. Bom, este artigo cria um direito conexo que vai permitir às publicações de imprensa impedir a partilha de excertos de notícias ou obrigar as plataformas a negociarem uma licença. Portanto, se por exemplo a Google ou o SAP não pagarem a determinado jornal, nós não conseguiremos partilhar notícias desse meio. Bom, e recebemos hoje no nosso estúdio João Ribeiro da Shifter para nos falar dos artigos 11º e 13º da reforma dos direitos de autor. Bem-vindo ao Inferno, João. Olá, boa noite. Isto tem a ver com uma coisa que se tem andado a discutir num comitê chamado Júri do Parlamento Europeu e que pouca gente tem dado atenção, mas nos últimos dias começou a surgir um movimento, especialmente nas redes sociais, para alertar-nos a todos de que algo se está a passar e que pode mudar radicalmente a maneira como nós estamos e como nós andamos nas redes sociais. O artigo número 11 é aquilo que é conhecido como link taxes, ou seja, o imposto sobre o link. E em causa está a atribuição de direitos de autor até às pequenas miniaturas e aos pequenos excertos de notícias que nos aparecem, por exemplo, no Google News ou no feed do Facebook. Ou seja, Sempre que eu quiser partilhar uma coisa dessas ou uma notícia, corre-se o risco de ter que ou pago direitos de autor ou então não posso. Para termos um exemplo prático, podemos ver que basta ter em conta que estas medidas já existem na Alemanha e em Espanha. E o que é que aconteceu? Na Alemanha verificou-se uma quebra do consumo de notícias online tão grande que os produtores de notícias foram obrigados a conceder uma licença gratuita. Então eu pergunto, porquê este hype todo se o que vai acontecer pode ser isso? Ou seja, deixem aprovar que depois o povo vai deixar de consumir e quem se lixa são esses agentes que querem estas alterações e eles próprios vão acabar por não querer essa regulação. Não é um bom argumento? Essa questão é interessante, mas aquilo que nós nos opomos e aquilo que nós dizemos especialmente é que a incerteza legal não é boa para ninguém. E é muito pior para quem não tem poder para depois combater e lidar com essa incerteza legal. Até porque isto que eu acabei de dizer é uma possibilidade, não quer dizer que aconteça, não é? Exatamente, porque até pode ser um instrumento que pelos bons pode ser utilizado de uma boa forma, mas na mão... E vamos passar para o 13º, porque estamos com pouco tempo. O que é que diz basicamente o 13 também proposta? Tem já um nome de código bastante revelador, que é a Censor Chip Machine. Basicamente essa proposta... Máquina da censura, basicamente. Sim, essa proposta propõe, passa pelo pleonasmo, que as redes sociais e todos os sites que possam ter conteúdo gerado pelos utilizadores e carregado pelos utilizadores instalem filtros que possam fazer uma censura prévia. Automática baseada em inteligência artificial. Por um lado, também podemos dizer que isso pode ter um lado que pode ser aparentemente bom, não é? O problema é quando a inteligência artificial não conseguir distinguir, por exemplo, um remix, por exemplo, uma crítica... Um meme. Ou, por exemplo, pode ter uma imagem que até é proibida, mas o meme desconstrói a coisa e tem outro significado. Sim. E mais uma vez, reforçando aqui a nota do problema da incerteza legal, alguém que queira fazer uma crítica a um filme pode sentir-se não ter tanta vontade para o fazer com medo de ser processado por utilizar imagens desse filme. Portanto...
privilegia sempre os poderosos e quem tem o poder, e o lado da crítica e do contrapoder fica sempre um bocadinho mais vulnerável a este tipo de medidas. Porquê é que tu achas que há esta vontade de acabar com como a gente diz, a net livre? Assim, eu creio que a regulação, depois dos escândalos do Cambridge Analytica e outra série de escândalos que eu vim aqui comentar também, não é? Sim. Só os erros. Ele é o senhor que nos salva nestas alturas. Depois desses escândalos, acho que é normal da parte dos políticos terem uma vontade de regulação mas vigente. Que parece um bocadinho a chegar à censura às vezes, não é? Como o debate em França agora com as fake news, não é? O comentário que nós temos feito entre nós é que está-se a tentar regular um pouco a partir do telhado, um bocadinho a partir de cima para baixo, e não ao contrário, ouvindo as pessoas que realmente defendem os direitos da internet. There are real concerns about the effect of Article 13 on freedom of expression, raised by experts ranging from the UN Special Rapporteur David Kay to the inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee. And there are real concerns voiced by our citizens. Just yesterday, I received a petition signed by almost 1 million people against the jury committee mandate. And although colleagues, I would appreciate your patience. Mrs. Staller has the right to speak in opposition for 2 minutes. Mrs. Staller, please continue. There is consensus about the goals behind this law. Huge controversy still exists about the methods proposed. Something's not right here.